Ser palmeirense é viver cada detalhe do clube com intensidade. Quando chega um reforço de peso, a expectativa naturalmente cresce. E com João Arias não foi diferente. A torcida do Verdão recebeu o colombiano com enorme entusiasmo, imaginando que ele poderia rapidamente se transformar em um dos protagonistas do time. Afinal, o Palmeiras não costuma investir valores tão altos sem acreditar muito no potencial do jogador. Arias chegou cercado de expectativas, carregando no currículo títulos importantes e experiência internacional. Mas o futebol, como todo torcedor sabe, nem sempre acontece da forma imediata que a gente imagina. Às vezes, até jogadores muito talentosos precisam de um tempo maior para encontrar seu melhor futebol dentro de um novo clube. E é exatamente isso que parece estar acontecendo com Arias no Palmeiras neste começo de trajetória. Desde que vestiu a camisa alviverde, o colombiano mostrou lampejos de qualidade, mas ainda não conseguiu aquela sequência de atuações que fazem a torcida explodir nas arquibancadas. Isso não significa falta de talento. Muito pelo contrário. Quem acompanha a carreira de Arias sabe que ele é um jogador extremamente habilidoso, veloz e capaz de criar muitas jogadas ofensivas. O próprio Abel Ferreira já deixou claro que confia muito no potencial do atleta. Mas o treinador português também costuma ser muito cuidadoso com a adaptação de novos jogadores. No Palmeiras, ninguém entra no time apenas pelo nome ou pelo valor da contratação. Para Abel Ferreira, o mais importante é um encaixe dentro do modelo de jogo. E o modelo do Palmeiras exige muita intensidade, disciplina tática e entendimento coletivo. Arias chegou ao clube em um momento em que a equipe já tinha uma base bem definida. O time vinha jogando bem e encontrando uma forma consistente de atuar. Quando isso acontece, é natural que um reforço precise de mais tempo para se integrar completamente. Além disso, existe um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido pelos torcedores. Arias vinha de uma sequência muito intensa de jogos nos últimos anos. Segundo o próprio Abel Ferreira, o colombiano praticamente não teve descanso nas últimas temporadas. Esse desgaste acumulado pode influenciar diretamente no desempenho inicial do jogador. O futebol moderno exige muito fisicamente dos atletas. E quando um jogador chega a um novo clube já com uma carga grande de partidas, a adaptação pode se tornar ainda mais complicada. Outro ponto que também chama atenção é a questão do posicionamento dentro de campo. Arias costuma render melhor quando joga mais próximo do ataque. É nessa região do campo que ele consegue usar sua velocidade e criatividade para criar jogadas perigosas. Mas no esquema atual do Palmeiras, nem sempre ele encontra esse espaço ideal. Em algumas partidas, Arias acabou ficando mais distante da área adversária. Isso naturalmente diminui sua participação nas jogadas ofensivas. Para um jogador com características tão ofensivas, essa diferença de posicionamento pode impactar bastante. Mesmo assim, quando entra em campo, Arias tenta mostrar serviço. Ele busca o drible, procura criar jogadas e tenta acelerar o ritmo do ataque. Essas características são exatamente o que fizeram o Palmeiras apostar tanto nele. O torcedor palmeirense também sabe que a adaptação faz parte do futebol. Grandes jogadores da história do clube precisaram de tempo para mostrar seu melhor. O próprio elenco atual tem exemplos disso. Muitos atletas que hoje são ídolos passaram por momentos de questionamento no início, e depois acabaram se transformando em peças fundamentais da equipe. Com Arias, a expectativa é que aconteça algo parecido. O potencial está ali. A qualidade técnica também. O que falta é apenas aquela sequência de jogos que permita ao colombiano ganhar confiança. Abel Ferreira parece ter plena consciência disso. O treinador não costuma abandonar jogadores em quem acredita. Pelo contrário, ele costuma trabalhar com paciência até extrair o melhor de cada atleta. No caso de Arias, o plano parece ser exatamente esse: dar minutos em campo, permitir que ele se adapte ao ritmo do futebol brasileiro, e encontrar a melhor função dentro do sistema do Palmeiras. Quando isso acontecer, é bem provável que o torcedor comece a ver um Arias muito mais decisivo. Porque talento, definitivamente, não falta. E quando um jogador talentoso encontra o ambiente certo, as coisas começam a fluir naturalmente. A torcida do Palmeiras também tem um papel importante nesse processo. Apoiar,
incentivar e entender que nem tudo acontece de forma instantânea. O Verdão construiu sua fase vencedora recente com muito trabalho e paciência. Esse mesmo caminho pode ajudar Arias a se desenvolver dentro do clube. Ainda estamos apenas no começo da temporada. Muita coisa pode acontecer ao longo dos próximos meses. E o Palmeiras ainda disputará competições extremamente importantes. Ter um jogador como Arias crescendo de rendimento pode ser um diferencial enorme, principalmente em jogos grandes e decisivos. O colombiano tem características que podem desequilibrar partidas. Velocidade, habilidade e capacidade de drible são armas valiosas no futebol moderno. Por isso, dentro do Palmeiras existe confiança de que ele ainda vai mostrar muito mais. A adaptação pode demorar um pouco, mas quando acontecer, o torcedor palmeirense certamente vai comemorar. Porque reforços desse nível não são contratados por acaso. Eles chegam para fazer diferença. E Arias ainda tem muito tempo para provar seu valor com a camisa do Verdão. A história recente mostra que o Palmeiras sabe potencializar jogadores talentosos. E quando isso acontece, os resultados aparecem dentro de campo. Talvez seja apenas questão de tempo para vermos Arias brilhando no Allianz Parque. Quando esse momento chegar, a torcida certamente lembrará deste início mais cauteloso como apenas o primeiro capítulo de uma história que ainda tem muito a oferecer. Porque no Palmeiras, grandes jogadores sempre encontram seu espaço. E muitos torcedores acreditam que Arias será mais um deles. Se você também acredita que Arias ainda vai brilhar no Verdão, continue acompanhando o canal para mais notícias, análises e bastidores do nosso Palmeiras. E claro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com outros palmeirenses apaixonados pelo maior campeão do Brasil. Agora vamos para a próxima notícia. Nos últimos dias, um rumor começou a circular com força entre torcedores, páginas esportivas e bastidores do futebol internacional. A história parece saída de um roteiro daqueles que fazem qualquer palmeirense parar por alguns segundos e imaginar o futuro. O nome que está no centro dessa especulação é o de Alan, jovem talento do Sociedade Esportiva Palmeiras, que estaria despertando o interesse de ninguém menos que o gigante espanhol Real Madrid. Quando uma notícia como essa começa a circular, o coração do torcedor vive dois sentimentos ao mesmo tempo. De um lado, o orgulho de ver um jogador formado ou consolidado no clube sendo cobiçado por uma das maiores potências do futebol mundial. Do outro, aquela pontada de preocupação, porque ninguém quer ver um talento especial deixar o time justamente quando ele começa a mostrar todo o seu potencial dentro de campo. A verdade é que Alan tem chamado muita atenção nos últimos meses. Sua evolução técnica, sua postura dentro de campo e sua maturidade para lidar com jogos grandes começaram a despertar olhares não apenas no Brasil, mas também na Europa. Não é de hoje que clubes europeus monitoram jovens talentos do futebol brasileiro. Mas quando o nome do Real Madrid aparece na conversa, a dimensão da especulação muda completamente. Para o torcedor do Palmeiras, falar de Real Madrid não é algo simples. Estamos falando de um clube que construiu uma história gigantesca no futebol mundial, com conquistas continentais, estrelas globais e um poder financeiro que poucos conseguem igualar. Quando um clube desse tamanho olha para um jogador do Palmeiras, é sinal de que esse atleta realmente está fazendo algo especial. Segundo o que vem sendo comentado nos bastidores do futebol, observadores ligados ao Real Madrid teriam acompanhado partidas recentes do Palmeiras justamente para observar Alan mais de perto. Nada oficial, nada confirmado, apenas aquele tipo de informação que começa pequena e vai ganhando força conforme mais pessoas comentam sobre o assunto. Entre torcedores nas redes sociais, o assunto já virou debate. Alguns acreditam que a venda seria inevitável caso uma proposta gigantesca realmente apareça. Outros defendem que o Palmeiras deveria fazer todo o esforço possível para manter o jogador, pelo menos por mais algumas temporadas, garantindo que o clube continue forte em suas disputas. É impossível ignorar o fato de que o Palmeiras se transformou, nos últimos anos, em uma vitrine enorme para jovens talentos. O clube passou a revelar, desenvolver e valorizar jogadores de maneira impressionante, criando uma reputação internacional que atrai olheiros de diversos países. Alan surge exatamente nesse contexto. Um jogador que foi ganhando espaço com trabalho,
dedicação e talento, conquistando pouco a pouco a confiança da torcida e da comissão técnica. Quem acompanha o Palmeiras de perto sabe que ele tem características raras, especialmente pela forma como consegue equilibrar técnica, intensidade e inteligência dentro de campo. Para muitos palmeirenses, Alan representa aquele tipo de jogador que parece entender o peso da camisa. Mesmo jovem, ele demonstra personalidade em jogos importantes, não se esconde da responsabilidade e participa ativamente das construções ofensivas do time. Talvez seja justamente isso que tenha chamado a atenção do Real Madrid. O clube espanhol, conhecido por buscar jovens promessas ao redor do mundo, costuma investir em jogadores que não apenas possuem talento, mas também personalidade para crescer em um ambiente de pressão gigantesca. Claro que, até o momento, tudo gira no campo da especulação. Nenhum anúncio oficial foi feito, nenhuma negociação foi confirmada publicamente. Porém, no futebol moderno, muitas grandes transferências começam exatamente assim, como um simples rumor que aos poucos ganha corpo. O torcedor palmeirense sabe muito bem como essas histórias costumam evoluir. Primeiro aparecem comentários em programas esportivos, depois surgem matérias em portais internacionais, e quando se percebe, o assunto já está dominando as conversas entre torcedores. Imaginar Alan vestindo a camisa do Real Madrid é algo que divide sentimentos. Por um lado, seria o reconhecimento máximo de que o Palmeiras está formando jogadores capazes de chegar ao topo do futebol mundial. Por outro, significaria a saída de um atleta que ainda tem muito a oferecer ao clube. A relação entre torcida e jogador também pesa bastante nessas situações. Alan rapidamente se tornou um nome querido entre os palmeirenses. Sua entrega dentro de campo e sua postura fora dele ajudaram a construir uma conexão forte com quem acompanha o time semana após semana. Não é raro ver torcedores comentando que Alan ainda pode escrever uma história enorme no Palmeiras. Muitos acreditam que ele tem potencial para se tornar um dos grandes nomes da nova geração do clube. Mas o futebol é dinâmico, imprevisível e muitas vezes movido por oportunidades que surgem de repente. Quando um clube como o Real Madrid entra em cena, a realidade financeira e esportiva pode mudar rapidamente. Nos bastidores, comenta-se que o Palmeiras tem plena consciência do valor de Alan. A diretoria sabe que possui um jogador com enorme potencial de valorização, e justamente por isso, não teria pressa em negociar o atleta. Ao mesmo tempo, o mercado europeu costuma agir com rapidez quando identifica um talento promissor. Se realmente existir um interesse concreto do Real Madrid, é possível que novas movimentações aconteçam nos próximos meses. Para o torcedor do Palmeiras, resta acompanhar cada capítulo dessa história com atenção. O futebol sempre nos surpreende, e muitas vezes rumores acabam se transformando em negociações reais. Enquanto isso, Alan continua fazendo aquilo que sempre fez, jogando futebol, vestindo a camisa do Palmeiras e tentando ajudar o time dentro de campo. E para quem ama o clube, cada partida dele com a camisa alviverde é motivo de orgulho. No fundo, todo palmeirense sabe que jogadores vão e vêm, mas a paixão pelo clube permanece. Ainda assim, quando surge um talento especial, a torcida sempre deseja que ele permaneça ao máximo de tempo possível. O possível interesse do Real Madrid apenas reforça algo que já estava claro. Alan é um jogador diferente. Um atleta que possui potencial para alcançar voos muito altos no futebol mundial. Se esse futuro acontecer agora ou daqui a alguns anos, ninguém sabe. O que sabemos é que o Palmeiras continua sendo um celeiro de talentos e que Alan é mais um nome que pode levar o nome do clube para ainda mais longe. Enquanto a especulação cresce, a torcida segue fazendo aquilo que sempre fez, apoiando, debatendo e sonhando com grandes conquistas. Porque no final das contas, o que move o futebol são exatamente essas histórias. Rumores, expectativas, emoções e aquela esperança constante de que o próximo capítulo será ainda mais incrível. E se você gosta de acompanhar tudo sobre futebol, bastidores, rumores e as grandes histórias do esporte, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e continuar acompanhando nossos conteúdos. Seu apoio faz toda a diferença para que possamos trazer cada vez mais histórias e debates apaixonantes como esse.